Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPAD Lições Bíblicas. Jesus Cristo voltará. O estudo da escatologia bíblico-pentecostal. E hoje, lição de número 11, julgamento final, novos céus e nova terra. Tópico 1, o julgamento final. Tópico 2, novos céus e nova terra. E tópico 3, a alma é imortal e a vida não cessa. Não sai daí, porque hoje vamos estudar especificamente o que acontece após o reino milenar de Cristo, após os 1000 anos do governo do Senhor, o julgamento final. Olá, queridos, eu espero que tudo esteja na paz do Senhor na tua vida, nos teus projetos, na tua igreja local. Estamos chegando ao final de mais um trimestre, já chegamos na lição de número 11 e quero agradecer desde já o apoio recebido aqui em nosso canal, a você que acompanha nossas aulas, que deixa aquele comentário abençoado. Estamos ainda decidindo o que nós vamos fazer para 2022. Ainda não sabemos se vamos continuar com as aulas de jovens, ou se vamos migrar para um outro tipo de conteúdo aqui na plataforma. Vai orando por nós aí, eu espero que o Senhor nos dê uma direção e que venhamos entender a vontade do Senhor para a nossa vida e também para o nosso canal. Já é inscrito em nosso canal? Que bênção! Deixe um comentário, curte aí essa postagem abençoada, mas se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative as notificações e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar? O texto do dia está em Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo de número 11, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A síntese da lição de hoje é que no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada e após a condenação estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. A leitura bíblica de hoje está em Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 até o 15, e Apocalipse, capítulo de número 21, dos versos 1 até o 3. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo de número 13, E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, 1 a 3 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2, E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu adereçada, com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Uma passagem que faz com que desejemos o céu, desejemos encontrar com o nosso Senhor. Vamos orar? Pedir para que o Senhor nos ajude a entender aquilo que Ele quer para a nossa vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez por esse canal do YouTube para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor. Ilumina a nossa mente e abre o nosso entendimento. Fala ao coração desse irmão e dessa irmã que estão conosco aqui interessados em aprender mais do Senhor. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém.
Queridos, eu quero lembrar que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos, como de costume, os slides que nós projetamos aqui em nossa aula, tanto na versão em PDF quanto na versão em PowerPoint, e nós damos total liberdade para que você use na tua sala de aula, no teu grupo pequeno, distribua para quem você quiser. O importante é que você seja bênção na vida de alguém. E hoje o nosso estudo é especial. Vamos falar sobre o julgamento final. Nós já vimos muita coisa até aqui. Nós vimos desde o arrebatamento da igreja, no momento de abrir e fechar de olhos e que a igreja será retirada aqui dessa terra. Nós vimos as bodas do Cordeiro, nós vimos o tribunal de Cristo, o período tribulacional com a chegada do anticristo, a grande tribulação. Nós vimos também o período milenar do reino de Cristo aqui na terra. E hoje chegamos no grande dia do juízo final. O fato, queridos, é que Deus reserva o juízo para toda a humanidade. Um dia todos haverão de comparecer diante de Deus para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Satanás e todos aqueles que não se renderam à fé em Cristo Jesus, que não reconheceram Jesus como seu Senhor, serão condenados ao lago de fogo e ao inferno. E precisamos entender que nesse momento não haverá morte. As pessoas, Satanás, os seus anjos sofrerão por toda a eternidade. Todos os mortos, grandes e pequenos, deverão comparecer perante o grande trono branco, onde o Senhor estará assentado para julgá-los conforme as suas obras. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Os redimidos do Senhor o servirão com alegria por toda a eternidade. Será um período de sentimentos contrários. Enquanto aqueles que não se renderam a Jesus estarão chorando, estarão desesperados e sofrerão por toda a eternidade. Aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que estão com o nome escritos no livro da vida, selados com o sangue do Cordeiro, gozarão do céu por toda a eternidade. Vamos então aprender um pouco mais sobre isso? Tópico 1, o julgamento final. Subtópico 1, o presidente do tribunal. Vamos trazer um pouco para o que nós conhecemos de julgamento aí do judiciário brasileiro ou norte-americano, que você costuma ver muito nos filmes. Sempre há aquele que está sendo julgado e aquele que conduz o julgamento e que profere a sentença. Este que profere a sentença é o juiz. E o juiz no grande julgamento final será Jesus Cristo. Da mesma forma como ele veio aqui para esta terra, para sofrer e servir de sacrifício para que todo aquele que nele crê fosse salvo, da mesma maneira ele será o justo juiz e julgará a todos conforme as suas obras. O próprio Deus escolheu a Jesus. O próprio Deus decidiu exaltar Jesus. Sabe por quê, querido? Nós entendemos que Deus é revelado em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra de Deus fala claramente que Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus e a si mesmo se esvaziou, vindo aqui para esta terra em forma de homem. Morreu na cruz do Calvário, foi humilhado, vilipendiado e por isso Deus o exalta agora, porque neste momento do julgamento final, ele terá toda a autoridade em suas mãos para julgar toda a humanidade. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, sabemos que o juiz deste julgamento será Jesus Cristo. Pastor, e com relação às provas? Todo julgamento precisa ter provas. Se Deus é um justo juiz, se Jesus julgará com justiça toda a humanidade, que provas haverá contra a humanidade? Queridos, a Bíblia fala de livros, isso nós vamos estudar no subtópico 2, os livros do julgamento.
Nós temos o livro da vida do Cordeiro, onde são escritos os nomes de todos aqueles que são salvos. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, quando fala ali da questão do anticristo, do falso profeta, fala claramente que todos hão de render adoração ao anticristo, exceto aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo ou desde a fundação do mundo. Nós então percebemos que é clara a distinção dos livros que aparecerão no julgamento. Aqueles que não serão salvos não terão o seu nome escrito no livro da vida. Diante disso, esses demais livros que aparecem nas Escrituras dão entendimento que Deus conhece todas as coisas e vai nos julgar claramente conforme as nossas obras. Não quer dizer que nós sejamos salvos por causa das nossas obras. Preste muita atenção nisso. Nós somos salvos porque nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo. A nossa confissão de fé em Jesus é o que nos torna salvos perante o Senhor. No entanto, aqueles que não confessaram a Jesus e que já estarão sendo condenados naquele momento, terão provas irrefutáveis da sua vida naquele momento. Deus colocará diante de cada um o conhecimento acerca de como a pessoa se conduziu aqui na terra, que a pessoa não quis se render a Jesus, que a pessoa teve todas as oportunidades diante da sua vida e nunca quis se render verdadeiramente ao Senhor. Portanto, não há o que esconder de Deus, Ele conhece todas as coisas. Muita gente gosta de fantasiar esse momento, fala assim, olha, você estará diante de Deus e Deus vai passar num grande telão todas as suas obras, tudo que você fez. Não precisa levar ao pé da letra desta maneira. Entenda o seguinte, Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Tudo está escrito no livro de Deus. Então, no momento em que nós nos aproximarmos a Deus para receber a nossa sentença, Deus, que conhece todas as coisas, revelará também para a nossa consciência todas as coisas e nós entenderemos o porquê da nossa condenação ou da nossa absolvição. É importante esclarecer essas coisas, que muitas vezes os irmãos ficam viajando em determinismos, em situações de como vai acontecer ou não. Entenda que é a realidade de Deus, e Deus está acima de qualquer pensamento humano. O fato é que o juiz é o Senhor Jesus. Os livros estarão diante do Senhor juiz, que julgará todas as coisas. Aqueles que estarão com o nome no livro da vida serão salvos. Aqueles que não estiverem com o seu nome no livro da vida serão condenados. E Deus conhece todas as obras que estão registradas no livro de Deus e que neste momento serão imputadas a todos aqueles que estiverem diante do Senhor. A Bíblia menciona especificamente o livro da vida em Filemão 4:3, Apocalipse 3:5, 13:8, 17:8, 20:12 e 15, 21:27 e 22:19. Além disso, o Espírito Santo nos Salmos 56:8, 69:28, 139:16 revela também a existência de um livro de Deus, onde estariam escritas as condutas dos homens. Da mesma forma, Daniel em Daniel 7:9 e 10, João Apocalipse 20, 11 e 12, os dois homens de Deus viram que no juízo Deus abriria livros. Jesus, por sua vez, mencionou a importância de se ter o nome escrito nos céus, lá em Lucas 10, versículo 20. Portanto, isso é uma realidade intrínseca do julgamento de Deus. Todos seremos julgados e haverá provas suficientes para a condenação ou para a absolvição. A abertura do livro da vida será a prova cabal para os que reclamarem da condenação do juízo final. Pois muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Queridos, e nós precisamos prestar muita atenção na época em que nós estamos vivendo. Estaremos diante de Deus e Deus conhece todas as nossas atitudes, escolhas e obras. Portanto, diante do Senhor não caberá falsidade, diante do Senhor não caberá mentira. Quantas vezes, por exemplo, em nosso dia a dia, nós estamos dizendo que não temos tempo para o nosso devocional, para a nossa leitura bíblica, para a oração, para a meditação nas Escrituras.
E quanto tempo nós temos perdido na internet, nas redes sociais, nos canais aí do YouTube, e da mesma maneira estamos nos alimentando de coisas que não nos edificam. Precisamos tomar cuidado, precisamos saber que Deus conhece todas as coisas e dele nada podemos esconder. Subtópico número 3, o destino dos condenados. A condenação eterna acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. Então perceba uma coisa clara, uma coisa que deve ficar premente. Talvez você deva estar se perguntando algumas coisas. Pastor, as pessoas no dia do julgamento final receberão a morte eterna, a condenação eterna, o inferno e o lago de fogo eterno. Esse julgamento não seria injusto, porque a pessoa seria condenada por toda a eternidade. Queridos, isso é o que chamamos de justiça de Deus pelo pecado que condenou o homem à morte. Quando o homem peca, em Gênesis capítulo de número 3, ele automaticamente está condenado à morte, ao inferno. E a palavra de Deus é clara que por causa do pecado de Adão, todos pecaram e todos são indesculpáveis diante de Deus. No entanto, por causa de Jesus, todos foram alcançados pela graça. Todos tiveram a oportunidade de serem salvos. Então, Deus providencia a salvação para toda a humanidade. Aquele que não crê, aquele que não se rende a Jesus será condenado. E não será injustamente, porque naquele dia do julgamento final ficará claro que todos receberam a sua oportunidade. Outra pergunta que talvez você possa estar se fazendo é: pastor, quando eu morro hoje, para onde eu vou? Se somente terei meu destino final selado no julgamento final. Preste atenção, a Bíblia deixa claro que quando o cristão morre, quando o crente em Jesus morre, ele vai para o céu. Agora não pegue o céu como um lugar, pegue o céu como uma dimensão onde Deus está. Porque a gente gosta de dar aquela imaginada, não é? Céu está acima, inferno está abaixo. E na verdade não é isso, é uma outra dimensão. O céu é a dimensão celestial onde Deus está. Quando o crente em Jesus morre, ele vai para o céu, mas ainda não na sua plenitude. É aquilo que alguns teólogos chamam de estágio intermediário. Nós não acreditamos na teologia do sono da alma, tá bom? Sono da alma, quem acredita são os nossos irmãos adventistas. Nós acreditamos que o cristão morre e imediatamente ele está com Jesus no céu. No entanto, ainda não na sua plenitude. O que a Bíblia nos ensina é que aqueles que morreram em Cristo receberão um corpo glorificado no dia do arrebatamento do Senhor, ok? Então, é uma outra etapa. E a terceira etapa para o cristão é quando do julgamento final ele vai ter acesso ao novo céu e à nova terra, a nova Jerusalém que está preparada para todos os servos do Senhor. Da mesma maneira, aqueles que morrem sem Jesus hoje já estão condenados. Ou seja, a pessoa morre e já vai para o inferno, aquilo que nós chamamos de Hades, o mundo dos mortos. A pessoa já está condenada, mas não ainda em sua plenitude. Quando nós tivermos o julgamento final, não haverá mudança de sentença. Quem morreu em Cristo já morreu salvo e receberá a absolvição eterna. Quem morreu sem Cristo já está condenado e receberá a condenação eterna. A questão são estágios de condenação e estágios de absolvição. É aquilo que a teologia entende como já e ainda não. O crente, quando morre, já está com Cristo? Está, mas ainda não na sua plenitude celestial, no novo céu e nova terra. Mas nós vamos conversar mais sobre isso ainda no decorrer dessa aula. Pense comigo, por qual razão o mundo, diante de tantas verdades estarrecedoras quanto a eternidade sem Deus, não se converte de uma vez por todas? Um ponto importante é que está escrito: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. Queridos, entendamos isso. O inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. No entanto, nós sabemos que muitos não se renderão a Jesus. Muitos já morreram
e muitos ainda vão morrer sem confessar a Jesus como seu Senhor. Vão, de fato, ter que enfrentar o inferno por toda a eternidade. O que cabe a cada um de nós é pregar, em tempo e fora de tempo, para que o máximo de pessoas possam ser salvas. Principalmente aquela pessoa que você ama, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua parentela. Não deixe de pregar para o seu amigo, uma pessoa que você ama. O melhor presente que você pode dar para alguém é o Evangelho de Cristo, a oportunidade da salvação, a oportunidade dessa pessoa morar no céu por toda a eternidade. Tópico número 2, novos céus e nova terra. Subtópico 1, o fim do mundo. Isso é importante. Haverá de fato fim deste mundo. Nós já aprendemos aqui que quando Jesus voltar em poder e grande glória, ele vai restaurar este mundo, todas as coisas, e haverá um reino milenar. No entanto, após esse período de 1000 anos, Satanás, que está preso, será solto e ainda arrebatará para ele alguns, enganará a muitos, conforme diz a Escritura. E é após este momento que haverá o dia do julgamento final, o grande trono branco. Quando chegar o dia deste julgamento final, a glória do Senhor será tão grande que esta terra não resistirá à glória do Senhor. Essa terra simplesmente desaparecerá, dando espaço ao novo céu e à nova terra. A declaração de fé das Assembleias de Deus é importante que você tenha, é importante que você leia, é importante que você conheça. Ela diz assim, olha: quando for instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está assentado sobre o trono. E daí, o subtópico número 2, a Nova Jerusalém. Aí sim, meus irmãos, nós falamos, o céu é onde Deus está. Quando nós morremos em Cristo Jesus, nós vamos para o céu, mas hoje ainda não na sua plenitude, ou seja, na sua instância máxima, que é a nossa morada eterna, porque haverá fases de cumprimento. Eu morro, vou participar ainda da glorificação do corpo, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, do retorno de Jesus em poder e grande glória, para só então o dia do grande julgamento final. Após o julgamento final, aí sim, queridos, nós teremos novo céu e nova terra. Algo que já existe no céu, o Senhor trará para nós vivermos por toda a eternidade. Aquilo que o autor de Hebreus fala com relação ao descanso. A Canaã não era o verdadeiro lugar de descanso. O verdadeiro lugar de descanso eterno é a Nova Jerusalém, a nova terra, o novo céu. Nós veremos aí sim lá com o Senhor por toda a eternidade. A palavra de Deus diz que lá não haverá templo, porque o próprio templo será o Senhor. Lá as ruas serão de ouro, as construções serão de pedras preciosas. O lugar será majestoso, triunfal, e mais do que tudo, naquele lugar o Senhor será a própria luz. Não haverá necessidade de sol, porque o sol será o próprio Senhor. Deus habitará e encherá aquele lugar de toda a sua glória, e nós estaremos lá. Olha só o que diz Apocalipse 21, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus faz menção às várias recompensas que existirão na Nova Jerusalém. Comer da árvore da vida no paraíso de Deus, alimentar-se do maná escondido, receber uma pedra branca com um novo nome escrito, vestimentas brancas, sentar-se com Jesus em seu trono e outras coisas mais. Precisamos entender que este privilégio é apenas para aqueles que creem em Jesus, porque aqueles que não creem em Jesus serão condenados por toda a eternidade. Pense comigo, você crê que haverá novos céus e nova terra?
Um ponto importante, a Bíblia diz que "e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Novos céus e nova terra será uma realidade para todos os crentes em Cristo Jesus. Prepare-se para este grande dia. Não tarda a chegar, e como maravilhoso ele será. Tópico número 3, a alma é imortal e a vida não cessa. Subtópico 1, sofrendo para sempre. Como nós falamos aqui, há uma condenação eterna para todos aqueles que não receberem a Jesus. E por isso é tão importante que nós preguemos, é tão importante que nós ensinemos, porque isso é muito sério. É o destino eterno, querido. A vida não se compara em nada à eternidade. Então nós precisamos pregar para que as pessoas tenham oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. No entanto, aqui nós precisamos entender que há dois erros teológicos que precisam ser combatidos veementemente. Um deles é o que é chamado de universalismo. O universalismo acredita que com a morte de Jesus todos foram salvos, todos estão justificados, inclusive Satanás e os seus anjos. Queridos, isso é um erro, isso é uma heresia. A palavra de Deus deixa muito claro em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O importante para a salvação é a crença, a fé, a profissão de fé em Cristo Jesus. A fé salvífica. Não basta o sacrifício abriu a porta. A fé nos faz entrar por essa porta. O sacrifício de Jesus é suficiente para abrir as portas da salvação. No entanto, a fé é que nos leva para dentro dessa porta. Jesus fala: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Nós precisamos entrar por essa porta que é Jesus por meio da nossa fé. A pergunta que o carcereiro fez para Paulo: "O que eu devo fazer para ser salvo?" Paulo responde: "Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa." E aqui preciso fazer uma ressalva. A resposta de Paulo com relação à salvação da família era para o carcereiro. Não quer dizer que quando nós nos rendemos a Jesus, automaticamente toda a nossa família está salva. Não, a salvação é individual. Todos devemos nos render a Jesus. Todos devemos crer e entregar a nossa vida a Jesus, fazer a nossa confissão de fé, seguir as ordenanças de Jesus, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participar da ceia do Senhor e discipular. Essas são as ordens de Jesus. Não quer dizer que batismo salve, não quer dizer que ceia salve ou discipulado salve, mas o que salva é a fé em Jesus. No entanto, é ordem de Jesus que todos devamos nos batizar, ceiar, discipular alguém e também ser discipulado. Outro erro comum é o aniquilacionismo. As pessoas acreditam que no momento após o julgamento final, o grande trono branco, quando for proferida a sentença e as pessoas forem lançadas no lago de fogo, no inferno, as pessoas irão morrer. Quando a Bíblia fala em segunda morte, é a morte espiritual. As pessoas, na verdade, sofrerão por toda a eternidade. As pessoas não serão aniquiladas, as pessoas sofrerão. Observe só o que fala em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." O que nós aprendemos aqui? Que no final da grande tribulação, antes do período de 1000 anos,
o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, certo? Satanás será lançado no lago de fogo após os 1000 anos, no grande julgamento final. Ou seja, o que nós percebemos aqui? Que o anticristo e o falso profeta estão no lago de fogo por 1000 anos, sofrendo por 1000 anos. E da mesma maneira será aqueles que serão julgados no grande julgamento final, no grande trono branco. Sofrerão por toda a eternidade, como também aqueles que serão salvos viverão com o Senhor por toda a eternidade. Portanto, o universalismo, aquele que diz que todos estão salvos pelo sacrifício de Jesus, é um erro, como também é um erro o aniquilacionismo, que acredita que quando se lança as pessoas no lago de fogo, essas pessoas serão extintas e não haverá um sofrimento eterno. Atente-se para isso. A salvação é pela fé e o sofrimento é por toda a eternidade. Subtópico número 2, uma relação mais profunda. 1 João 3,2 diz assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Queridos, será um momento de encontro com o nosso Deus. Será um momento de transformação. Será um momento em que teremos realmente a nossa natureza totalmente restaurada. O homem foi criado no Éden para viver por toda a eternidade, ser imortal. O homem não é eterno, porque o homem não foi criado desde a eternidade. De eternidade a eternidade, só Deus. Teve um momento de início do homem, mas esse homem, como ele tinha acesso à árvore da vida, ele seria imortal. No entanto, a partir do julgamento final, do novo céu e nova terra, estaremos com o Senhor, veremos a Ele como Ele é e seremos restaurados. Não teremos mais a mancha do pecado sobre a nossa vida. Não teremos mais a mancha do pecado sobre a nossa história. Nós não teremos que enfrentar mais as consequências do pecado. Teremos uma relação de intimidade com Deus. Nós o veremos como Ele já nos vê. Nós o conheceremos como Ele já nos conhece. Todas as perguntas que você tem em sua cabeça serão respondidas por meio desse relacionamento que nós teremos com o Senhor. Aí sim, o grande final, porque nós estaremos no céu e agora sim, na sua plenitude. Pense comigo, como seremos conhecidos na eternidade? Um ponto importante é que está escrito que sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Nós estaremos diferentes, queridos, corpo glorificado, totalmente restaurados da mancha do pecado. O Senhor será o templo, o sol, a luz, nós estaremos no novo céu e na nova terra por todo sempre. Eu quero concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração. O juízo final encerrará a trajetória da humanidade sobre a terra. Entretanto, justos e injustos continuarão existindo. Os bons desfrutarão das delícias na presença de Deus em um novo mundo, e os maus serão atormentados eternamente. A definição do destino final de cada pessoa está condicionada à escolha individual. O livre-arbítrio humano e a soberania de Deus não são colidentes, mas complementares. Lembre-se, querido, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. No entanto, por causa da maldade do homem, do pecado do homem, nós sabemos também que nem todos serão salvos. A minha oração é que você, a sua família, as pessoas que você ama, sejam realmente salvos em Cristo Jesus. Que o Evangelho os alcance, que a fé em Cristo Jesus invada o coração de cada um e que nós vivamos por toda a eternidade juntos com o Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos estudado hoje sobre o julgamento final, sobre o novo céu e a nova terra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a pregar essa palavra. Nos ajuda a ganhar o máximo de pessoas para o Senhor. Ó Deus, nos ajuda na salvação da nossa família, Pai. Salva aqueles que nós amamos, Pai. Salva os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, Senhor. Aquelas pessoas com as quais nos importamos, Senhor. Ó Deus, salva, Senhor. Nós pedimos com a certeza
certeza de que o Senhor ouve a oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por estarem até aqui. Se você gostou dessa aula, deixe um comentário, deixe um like, indica este vídeo para outra pessoa copiando o link, mandando lá nas suas redes sociais. Se você puder e quiser, faça uma postagem no Instagram e marca lá o nosso perfil, @EdneiFarnella. Nos segue lá, nos ajuda a espalhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos, e não esqueça, ame a palavra de Deus.